minutinho. Ao vivo é assim mesmo. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Você que está aqui, guerreiro de Deus, valente, nesse frio, Deus vai honrar você, fique sabendo disso, viu? Amém. Você que está em casa, que Deus venha falar no seu coração. Amém? Eu vim aqui para dar os recados. Não sou eu que vou pregar hoje, eu vou só dar os recados, tá? Todos os domingos, às 9h30 da manhã, nós temos o culto de celebração. Domingo agora, Santa Ceia do Senhor. Então, não perca. Você que é filho de Deus, que é nascido de novo, não pode perder. Domingo, Santa Ceia do Senhor. O pastor vai trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém? Vou falar também do Eros no Alvo, todos os domingos pós-culto, exceto o domingo agora, que é Santa Ceia. Terças-feiras, terça às 8h30 da manhã, temos o culto de oração. E às 8 da noite também temos o culto de oração. Então, você que não pode vir de manhã, venha à noite. Amém? Você que tem a disponibilidade, venha orar, venha buscar o Senhor, porque Deus quer falar no seu coração. Amém? Toda quinta-feira, às 8 horas, nós temos nosso culto. Né? Hoje mais um culto. Tem várias pessoas aqui, guerreiras de Deus, que vieram aqui buscar o Senhor. E com certeza Deus vai falar o coração de cada um. Amém? Todo sábado nós temos o jejum do Chosen. Amém? Todo sábado, às 8 horas da manhã, temos o jejum do Chosen, que é liderado pelas mulheres, mas todos estão convidados, tá? Não precisa ser só as mulheres. Pode vir participar porque é uma bênção. Deus tem falado grandemente ao nosso coração e respondido nossas orações. Amém? Então, a igreja continua em movimento. Nós temos todos esses cultos aí. Então, procure participar o máximo possível, porque Deus quer falar com a gente e a gente tem que buscá-lo enquanto a gente pode achar. Amém? Hoje, o grupo de intercessão está convocando a igreja para jejuar e orar. Então, hoje, a partir da meia-noite, todo o grupo de intercessão se levantou e nós estamos convidando toda a igreja para jejuar e orar. Então, nós vamos fazer da meia-noite até meio-dia, que é onde a gente vai encerrar. Mas quem quiser continuar, pode continuar. Tá? Nós vamos orar em prol das eleições, que já estamos às portas, né? E vamos orar também pelo nosso presidente. Vamos orar também pelas pessoas enfermas que nós conhecemos, né? Aqui na igreja a gente tem algumas pessoas que estão enfermas, a gente tem orado por elas, né? Que é a irmã Leontina, o irmão José e a irmã Meire. Então, coloquem eles nas suas orações. Também pela Thalita, que também é da nossa igreja, tá? É vizinha da Nete, amiga da Nete, e ela também vem aqui na nossa igreja. Então, vamos orar por ela, ela está internada, tá? Esses irmãos estão internados, precisando da nossa ajuda, da nossa oração. E se você tiver também alguém na sua casa, algum parente, algum amigo que esteja precisando de oração, aproveite para apresentá-los ao Senhor. Amém? Então, começa hoje, à meia-noite, e vai até amanhã, meio-dia. Tá? Então, estejam orando. Você que não pode fazer um jejum total, você pode fazer um jejum parcial, fica a seu critério, tá? Você vai orar do jeito que você achar melhor, no horário que você achar melhor. Amém? Então, esses são os recados que a gente tem por enquanto. E eu gostaria de frisar para vocês tudo que a gente já fez em setembro, né? Setembro a gente já está acabando, né? Amanhã é o último dia de setembro, dia 30. E o Ministério Rio de Vida não parou, né? Nós estamos aqui ativos, trabalhando em prol da comunidade, em prol dos nossos irmãos. Né? Dia 17 nós tivemos a doação de sangue, que foi uma bênção, foi às 8 horas da manhã lá no Hospital Mário Covas. Né? Alguns irmãos aqui puderam ir e puderam ajudar. Né? Cada um que foi doar ajuda a salvar 4 vidas. Né? Então foi uma bênção. A gente pretende repetir, né, ano que vem. E vamos continuar nesse propósito aí para ajudar nossos irmãos. Também teve dia 17, às 10 da noite, a Vigília dos Homens, que também foi uma bênção. Dia 24, teve aqui o drive-thru da Primavera, né, que o pessoal veio aqui, comprou os kits, veio retirar para ajudar no Projeto Alegria, que vai ser no mês que vem. E também teve o culto Eros, né?
eu vim participar e foi uma bênção. O pastor convidado veio aqui e falou muita coisa legal, o testemunho de vida dele é muito legal, né? Deus fez uma restauração enorme na vida dele, foi uma bênção. Então, eu convido você, nas próximas vezes, participarem, porque foi realmente uma bênção. E dia 26, que foi segunda-feira agora, tivemos a nossa ação social com os moradores de rua, né? E foi também tremendo. Quando a gente vai para esse projeto, a gente volta para casa num estado assim que a gente volta maravilhado com o que Deus tem feito, né? E nós vamos para abençoar eles e, na verdade, quem é abençoado somos nós, tá? Então, toda vez que a gente se levanta para fazer esse trabalho, tem sido uma bênção. Eu sou suspeito em falar, né? Mas eu convido você que tem vontade ou que tem curiosidade a participar um dia para vocês verem como que funciona. Muito bom, né? Inclusive precisamos de carro, pessoas com carro para nos ajudar. Né? Nessa última ação aí teve um imprevisto, o irmão não pôde ir, quase que ficou gente para trás, mas no fim deu tudo certo, Deus preparou as pessoas certas para ir. Mas que na próxima vocês se levantem para ir participar, seja para entregar, seja para ajudar no preparo das comidas, seja para abençoar com o seu carro. Então eu convido você a participar, porque Deus ele vai honrar grandemente a vida de cada um. Amém? Então os recados foram dados. Como você pode ver, o Ministério Rio de Vida está em movimento, nós não paramos. Mês que vem também tem bastante coisa. A gente vai começar a anunciar aí durante os dias aí que virão, tá? Para que você participe. Então, tudo que tiver, participe, porque é bênção para a sua vida e para a vida de outros. Amém? Agora, eu gostaria de partir para o momento da oferta e dos dízimos. Gostaria que você separasse sua oferta, seu dízimo aí. Enquanto você separa, eu vou ler um versículo para vocês que está lá em Mateus 6:33. Eu vou ler aqui, tá? Para a gente não se estender. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus, faça as coisas de Deus, e tudo Deus vai acrescentar na sua vida. Tá? Coloque em primeiro lugar Deus, realmente, seja nas suas finanças, seja na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar, porque Ele vai te abençoar e Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Você que está em casa, você pode ofertar também pelo QR Code ou pelo Pix, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, vem sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, trazendo provisão, Senhor. Age na área financeira, Senhor, age, Senhor, na área do emprego, Pai. Se alguém, porventura, estiver passando dificuldades ou estiver precisando de um emprego, Senhor, abra portas, Pai. Oh, Senhor, abençoa, Pai, os nossos irmãos, Pai. Aquele que não pode contribuir hoje, Senhor, que no próximo culto consiga contribuir com o seu coração, com o seu amor, Senhor. Levanta pessoas, Pai, para contribuir na Tua obra, Pai, e para que elas sejam abençoadas, Pai. Toca na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, e vem com a Tua provisão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aproveito também para orar pelos nossos irmãos, Senhor. Aqueles irmãos que estão no hospital, Senhor. Vem com tua bênção sobre eles, Pai. Vem com a Tua visita a cada um deles. Vem com a Tua cura, Senhor, sobre cada um deles, Pai. Sobre a irmã Meire, sobre o irmão José, sobre a Thalita, Senhor. Sobre esqueci o nome, a Leontina, Senhor, vem sobre a vida dela, Senhor, vem restaurando estas vidas, Senhor, abençoando, Pai, em nome de Jesus declaramos o Seu poder sobre elas, Pai, em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos, amém, amém, pode vir até o altar. Para não estender muito, já vou apresentar aqui a nossa pregadora da noite, nossa irmã em Cristo, que é uma bênção, Eli, mais uma vez, vem trazer uma palavra, que Deus venha usar a sua vida grandemente. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és poderoso, Tu és digno, Jesus. Eita. Boa noite, a paz do Senhor esteja com todos aqui em casa, né? Visitando cada um e dando a porção deste dia, amém?
Nós estamos terminando nessa série de os dons no corpo de Cristo na igreja, né? E fazendo aqui um resuminho, nós começamos com dons de profecia, uma palavra que o Ederson trouxe. Depois, o Fabrício trouxe o dom de dar ânimo e exercer liderança. A Tati, o dom de servir e dom de misericórdia. E quinta-feira passada, o Ederson novamente com o dom de ensinar e contribuir. Aprendemos, né, muito, palavras poderosas que nos ensinaram, de coisas que às vezes a gente deixa passar, mas o Senhor vem renovando, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã, e Ele vem renovando, porque às vezes a gente fala assim, vamos falar esse mês, vai ser sobre isso. De novo falar sobre isso, eu já ouvi, né, eu já sei, mas a palavra do Senhor se renova, e cada dia Ele tem uma porção nova para o nosso coração, amém? E continuando no mesmo texto, né, que é Romanos 12, de 6 a 8, só que eu vou começar do 1, tudo bem? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Amém? Antes de eu entrar nessa parte dos dons espirituais, eu queria falar, né, sobre o talento natural. Todo mundo, né, tem um talento natural, que é uma capacidade concedida por Deus a todos os homens, indistintamente, com o objetivo de capacitá-los ao serviço, à humanidade e à própria realização na esfera natural. O talento natural pode e precisa ser desenvolvido ao longo da vida. Ele pode ou não ser colocado a serviço de Deus. Pode ou não ser colocado a serviço da humanidade. Pode ou não ser colocado a serviço do próprio indivíduo. Pode ou não ser colocado a serviço do bem e do mal. Isso eu estou falando daquelas pessoas que nascem com uma habilidade. Habilidade de cantar, de tocar, de cuidar de uma casa, de todos esses talentos naturais que nós temos desde que nós nascemos. Tem gente que desde pequenininha a criança já pega o microfone e já começa a cantar e todo mundo fala, essa vai ser cantora. Começa a fazer, interpretar, isso daí vai ser uma atriz, vai ser um ator. Então são talentos naturais. E todos nós temos indistintamente, né? Não tem que falar, eu não sei fazer nada, eu nasci sem talento nenhum. Não é verdade. Você tem um talento, você pode até não ter descoberto ou não dar valor, porque a gente tem mania, né, de achar o outro melhor que nós. A grama do vizinho sempre é mais verdinha. Então, aquilo que você faz, muitas vezes você acha que não é bom. O que canta é melhor do que o que fica lá na porta, né? Mas não é. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu talento natural. Tem gente que ela fica ali na porta, por quê? Porque ela é aquela pessoa que olha para você e já dá vontade de abraçar. Então ela tem um talento natural, ela tem um carisma natural. Então qual que é o lugar dela? É ali mesmo, recebendo as pessoas com um sorriso, né? O outro pode ser
até ser tímido, mas ele sabe cantar muito bem. Então, onde é o lugar dele? Cantando. E aqui, como diz, ele pode usar ou não para Deus esse talento. Né? Ele pode, tem muitos que cantam lá fora, ganham dinheiro do seu talento. É um talento natural, mas que ele não usa para Deus. Né? Então, qual que é a nossa função como igreja? Você saber perceber o talento e entregá-lo no altar, consagrá-lo ao Senhor. Então, você vai, a partir daquele momento, usar o seu talento natural para servir ao Senhor. Amém? Deu para entender? Tem também o talento adquirido. Tem aquela pessoa que tem o desejo de fazer aquilo que o outro faz. Não por inveja, não porque quer, não, mas ele queria fazer aquilo. O que ele vai fazer? Vai atrás, vai estudar, né? Vai ver se realmente não é só o querer, ele tem condições de fazer, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, eu amaria cantar, mas não adianta nem estudar, porque eu não sei nem entrar nem sair. Eu falo para as meninas perguntam, mas você não consegue cantar? Eu falei, não, eu não sei nem entrar nem sair, então não adianta. Eu não tenho ouvido. Então não adianta eu estudar, porque eu tenho certeza que isso não daria certo. Mas tem gente que tem alguma coisinha, que se ela estudar, ela consegue. Então isso chama-se talento adquirido. Ela vai atrás, ela estuda, né? Tem muita gente que a gente, quando você ouve a música dela gravada, você fala, nossa, que cantor. Mas quando você vê ela cantando, né, sem instrumento, sem nada, você fala, não canta nada. Por quê? Porque ela foi atrás, né, teve aquela coisa toda por trás, ela conseguiu cantar, conseguiu gravar uma música. Mas, na verdade, é um talento que ela está adquirindo, né? Um talento adquirido. Então, essa é uma capacidade conquistada e desenvolvida através da perseverança. Porque, às vezes, a pessoa vai, até que ela consegue. Até que ela consegue, né? Não é um talento nato, mas é um talento adquirido, que ela também coloca à disposição do Senhor, se ela quiser. Ela pode fazer qualquer coisa com esse talento, porque é um talento dela, nato dela. Então, ela pode fazer qualquer coisa com esse talento. Pode usar só para ganhar dinheiro? Pode. Pode usar para servir ao Senhor? Pode. Você vê que hoje está assim, né? O cantor está lá, faz o sucesso lá fora, daqui a pouco ele vira gospel. Canta gospel, daqui a pouco volta, porque ela está usando o talento natural dela. Aí tem aqueles que são cantores, né, que já tiveram a sua carreira, mas se convertem, começam a ser usados pelo Senhor. Né? Começam a pregar, começam a falar, falam, nossa, esse verdadeiramente se converteu. Por quê? Porque aí, a partir dali, ele começa a ser usado pelo dom espiritual, o dom da palavra. Amém? Deu para entender o que é o talento natural que todo mundo tem, o talento adquirido que a gente pode correr atrás e pode conseguir, né? Mas que nós não somos melhores e nem piores que ninguém. Não tem ninguém que não tenha um talento. Quando você fica falando, eu não tenho talento, eu não posso fazer nada, você está descartando o projeto de Deus, porque você é projeto de Deus. E quem descarta o projeto, descarta o projetista. Né? Eu aprendi isso e eu fiquei, nossa, realmente, eu fiz errado, né, a vida inteira, porque eu sempre me achei assim, zero esquerda, né? Aí, quando eu li isso, eu falei assim, nossa, quem descarta o projeto, eu sou um projeto de Deus, então, eu estou descartando o projetista. Quando você pega uma pessoa para fazer alguma coisa para você, e você não gosta daquilo, você descarta ele, né? Você fala, eu não quero mais trabalhar com essa pessoa, ela fez errado, eu não gostei do projeto que ela fez. Então, você descarta o projetista. E eu sou projeto de Deus. Então, quando eu olho para mim e não vejo valor em mim, eu estou descartando Deus. Falando, Deus não criou uma boa coisa. E Deus, quando criou todas as coisas, viu que tudo era bom. Né? Então, eu e você somos projetos bem realizados. Nós somos uma coisa boa. Então, você tem algo de bom para fazer para o Senhor. No seu talento natural. Amém? Agora nós vamos entrar no dom espiritual. Dom, dádiva, presente. Poderes espirituais dados pelo Espírito aos filhos de Deus, exclusivamente para a edificação do corpo de Cristo. Aqui já é diferente.
Aqui é para ser usado no corpo. Dons espirituais são para ser usado no corpo. Você não pode receber um dom de revelação e montar uma banquinha ali e começar a falar, eu revelo, e começar a cobrar. Isso não existe. Dons espirituais são para ser usados no corpo de Cristo. Amém? Para edificação do corpo. Cada cristão tem pelo menos um dom, que foi o que nos foi dado, né? Ele deu a cada um a parte que lhe compete. Cada um tem um dom. Amém? E o que nós vemos aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui no... Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. A gente vê muito essa passagem de, eu sou o pé, mas eu queria ser cabeça, né? Eu seria o pé sem a cabeça. Tem essa alusão, né, do corpo com o corpo de Cristo. Nós não somos um corpinho. Tem corpinho do Rio de Vida. Isso não existe. Nós somos o corpo de Cristo no mundo. Porque a gente vê, não sei se acontece com vocês, parece que quando nós estamos aqui, é só nós, existe só esse corpo, mas não é isso. É o corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, mas da Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo não é a Igreja Rio de Vida, é a Igreja de Cristo. Rio de Vida é uma denominação, como Batista, Presbiteriana, Assembleia e outra. É uma denominação. A Igreja de Cristo é um corpo só. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Não importa se ele acredita na coisa A ou se ele acredita diferente de nós. Não importa, nós somos um corpo só. Né? Nós somos uma igreja só. Ele vai vir buscar a sua igreja, que é a nação toda do Brasil, do mundo todo. É a nação toda que aceitar Jesus. Né? Todo mundo. Às vezes, eu falo assim, nossa, como eu vi as coisas diferentes, né? Porque parece que a gente é um corpo separado dos outros. Mas não é, nós somos um corpo só. Corpo só. E os dons que Deus tem nos dado, Ele opera aqui porque nós estamos aqui. Mas se você for visitar um outro povo e ele tiver necessidade de operar na sua vida lá, Ele vai operar. Ele vai operar lá. Ele vai te usar lá. Ele não te usa exclusivamente aqui. O seu dom não é exclusivo do Rio de Vida. O seu dom é exclusivo do Espírito Santo que habita em você. E onde você vai, o Espírito Santo vai com você. Então, o seu dom não fica aqui no Rio de Vida. Né? O seu dom vai com você para qualquer lugar. E ele opera. Né? Porque é de Deus o tanto, né, o operar, como o querer como o operar. Então, ele opera onde você for levado. Então, e também você não pode ficar querendo ter o dom que o outro tem. Né? A Bíblia diz, Paulo diz aos Coríntios, para buscar com zelo todos os dons, mas não querer por inveja, né? Não querer por vanglória o dom do outro. Né? Porque Deus te dá, às vezes, o dom de você falar uma palavra por mão, mas você queria ter o dom de profetizar. Aí você fala, eu não quero ser usada nesse donzinho. Não existe isso. São dons do Espírito Santo. Então você vai ser usado naquilo que o Senhor quiser que você seja usado. Ele repartiu, é igual um bolo. Ele colocou o bolo ali, fez as fatias e deu um pedaço para cada um. Daquele pedaço, ele vai usar da maneira que ele quer. Da maneira que ele quiser. Tem uns que sobem aqui e falam, como o Rafael falou domingo, né, uma palavra poderosa, expondo a Bíblia de uma maneira linda, né, que você fica assim, nossa, o Rafael está sendo usado por Deus de uma maneira poderosa, na palavra. Ele buscou, o Senhor deu para ele a parte do dom da palavra. O dom da palavra. Né, que vem do grego logos, que é a capacidade de se comunicar, de sair de um versículo, entrar no outro sem se perder. Né, a gente sabe que ele está começando, mas a gente vê que o Senhor está usando ele nesse dom. O dom da palavra. O dom da sabedoria. Aquela pessoa que você vem pedir
o conselho, você fala o teu problema para ela, ela responde na palavra com uma sabedoria de Deus. Não com machismo, eu acho que se você fizer isso, eu acho que se você fizer aquilo, não. Ele pega e te responde ali, na palavra, faça isso, porque a palavra diz isso, diz aquilo. Não com versículos decorados, mas com sabedoria. Esse é o dom da sabedoria. Pessoa que é usada por Deus para te aconselhar na palavra. Amém? O dom de conhecimento. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Todos esses dons, né, que ele deu aqui, está dentro do dom de conhecimento. São pessoas que são usadas para transmitir o conhecimento de Deus para nós. Né? Muitas vezes você ouve falando, eu quero ser pastor porque pastor está dando dinheiro. Né? Aí você analisa a responsabilidade de um pastor. Antes de você falar que quer ser pastor, porque pastor dá dinheiro. Olha a responsabilidade que ele tem. Ele tem que cuidar das 99 e daí buscar aquela que ficou lá fora, colocar no ombro e trazer. Tirar os carrapichos, tirar a sujeira, né? E cuidar daquela ali também. Não é só ser sustentado pelo ministério, porque isso, né, é um dever da igreja sustentar o seu pastor. Né? Mas também a responsabilidade de um pastor é grande. Então nós não devemos olhar para o ministério de um pastor, para o dom de um pastorado, como aquele que veio para ganhar dinheiro. As pessoas têm olhado desta maneira. Por quê? Porque tem se multiplicado aqueles que têm usado o dom que Deus tem dado de maneira errada. E isso tem feito com que a imagem dos dons caiam por terra. As pessoas comecem a zombar. Hoje, em tempo de internet, a gente abre, o meu algoritmo só aparece coisa cristã, né? Mesmo TikTok, meu algoritmo só manda coisa cristã, porque eu comecei lá, eu separei os que eu queria ver, e a maioria é cristão, então só aparece coisa cristã. Aparece coisa boa, mas aparece cada aberração. Que você fala, gente, o que estão fazendo com a palavra de Deus? Né? Mostram a podridão das suas igrejas na internet, como um caso que houve aí, expondo a direção de uma igreja grande, e uma igreja que sempre foi conhecida por ser usada por Deus para curas, por milagres, né? O patriarca, vamos dizer assim, né, o patriarca da igreja morreu. Aí agora as coisas estão aparecendo. Né? Não precisava ser exposto na internet. Para quê? Para banalizar o dom. Para banalizar, para as pessoas falarem os dons de Deus não são mais para esses dias. Tem um movimento que eles chamam cessacionista, que já cessou. Eles falam que os dons não são para esse dia. Para esses dias, né? Mas aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, 13:10 diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, o que é perfeito ainda não se manifestou. Então os dons continuam ativos no nosso meio. A gente não precisa ter medo. O que a gente precisa ter? Conhecimento da palavra para não ser enganado. Para não ficar em dúvida. Será? Será que é de Deus? Será que não é? Então nós temos que ter conhecimento da palavra. Porque os dons não cessaram. Né? Paulo diz em Coríntios que quando vier o que é perfeito, só vai cessar quando vier o que é perfeito. Quem é o perfeito? Jesus. Né? E as pessoas falam que já cessou. Quando Paulo escreveu aos Romanos, aos Coríntios, Jesus já tinha sido levado aos céus, não tinha? Então já era um novo tempo, as pessoas já estavam novamente esperando ele. Se fosse, já tivesse cessado os dons já tivessem sido retirados, Paulo não teria escrito aos Coríntios, aos Romanos, em Efésios,
Não teria tanta passagem referente aos dons, porque já teria sido tirado. Então, se há manifestação de dons ainda hoje, é porque o Espírito Santo continua se manifestando. Amém? E ele só vai cessar quando nós não estivermos mais aqui. Ou Jesus tenha voltado, ou nós já estejamos com ele. Amém? Então não precisa ter medo quando as pessoas começarem a manifestar os dons perto de você. Né? Mas não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Seja bereano. Confira na palavra. Porque tudo que passar disso é anátema. A palavra diz isso. Tudo que passar deste evangelho, que for diferente deste evangelho, é anátema. Então nós temos que aprender a conferir se aquilo realmente vem de Deus. Nós temos que crer, nós temos que aceitar, porque vem de Deus, porque está escrito, né, que haveriam dons repartidos. Então nós aceitamos por convicção de fé, mas nós temos que olhar se aquilo realmente está de acordo com a palavra. Porque há muito engano hoje em dia, há muito engano. A Bíblia diz que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. A Bíblia diz. Ela diz em respeito ao anticristo. Mas, com uma licença aqui, eu coloco em relação aos dons também. Porque, às vezes, a gente pensa que sabe muito e não sabe. Né? E não sabe nada. A gente não sabe nada. Um dos dons que eu acho, né, na minha visão, que a gente deve buscar, como Paulo fala em Coríntios, para buscar todos os dons com zelo, é o dom de discernimento. Para a gente ter certeza que aquilo que está operando é de Deus, é de homens ou é do inimigo. Porque ele se infiltra no meio do povo de Deus. Né? Ele se infiltra. Às vezes as pessoas são usadas pela carne, às vezes as pessoas permitem que o diabo as use. Né? Então, um dom que eu acho que a gente deveria buscar, e a igreja deveria ter, é o dom de discernimento de espíritos, para não ser enganados. Né? Porque em 1 Coríntios 2,15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós temos que ter, né, pedir para Deus, buscar, porque ele repartiu para cada um a sua porção, mas ele não te proibiu de buscar outros, porque Paulo disse para buscar. Então a gente pode pedir, mesmo que você seja usado em profecia, mesmo que você seja usado em outro dom, você pode pedir para Deus o dom de discernimento. Senhor, me dá o dom de discernimento, porque eu não quero pecar, dizer que uma coisa não é sua se for. Então me dá o discernimento. Né? Eu acho muito importante a gente buscar o dom de discernimento. Porque os outros dons, ele vai usar cada um. Né? Mas se todos tiverem o dom de discernimento, a gente pode errar menos. A gente pode errar menos. Porque muitas vezes algumas pessoas têm um dom de discernimento e vê a outra fazendo alguma coisa errada. Você também não precisa chegar lá, espera aí que eu discerni, não está certo. Não. Você chega com calma, fala com licença e começa a orar ou fazer o que for. Né? Às vezes a pessoa está orando e a outra está expulsando o demônio dela. Porque não tem discernimento. Então, eu acho um dom importante a gente buscar é dom de discernimento. Amém? Por quê? Eu já vi isso. Em 1 João 4, 1 fala: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Até, né, o dom de discernimento é bom até para você provar as palavras. Porque às vezes as pessoas estão tão empolgadas, as pessoas começam a falar e pregar com tanta eloquência, que ela pega uma palavra que não tem nada a ver e você, né, não percebe. Não percebe, fala, espera aí. Eu peguei um livro para ver,
alguma coisa sobre dons, né? Tava lá uma capa bonita, estava escrito os princípios dos apóstolos, a capa. Aí eu comecei a ver, fui olhar um negócio lá, falei, epa, isso aqui não tem nada a ver. Falei, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Aí deixei de lado, eu li para a Carol, minha filha, eu li para ela e falei, Carol, olha que estranho esse livro. Aí deixei o livro de lado, né? Falei, não tem nada a ver, mas parecia um livro cristão, pela capa. Eu não sei como o livro para lá em casa, eu não sei. Mas parecia um livro cristão. E eu fui lá, entrei, não tem nada a ver. Aí hoje de manhã ela pegou o livro, entrou na internet e falou, mãe, esse livro é espírita. Estava lá escrito, né? Os dons do Espírito Santo. Eu falei, baixei alguma coisa aqui, né? Porque até o dia de eu falar, eu vou procurando coisa. Eu já preparo a palavra, mas eu sempre estou procurando alguma coisa. Aí ela falou, mãe, esse livro é espírita. Eu falei, olha, se eu já não tivesse lido, já não soubesse aquilo que eu ia falar, eu poderia querer mudar tudo, porque o que estava falando lá era até interessante, mas não tinha a ver com a Bíblia, né? Então, se a gente não ficar esperto, a gente cai mesmo. A gente pode passar para outra pessoa um ensinamento errado. A gente tem que ser sábio. Aprender a buscar realmente, não ter preguiça, né? Quando Jesus ele estava na Terra, ele usou dons espirituais. Quando ele falou com Nicodemos, lá em João 3, ele usou a palavra de conhecimento. Quando ele falou com a mulher samaritana, ele usou a palavra de conhecimento. Quando ele curou um leproso, ele foi usado um dom de cura, né? Quando ele curou um jovem lunático, ele foi usado em discernimento de espírito. Então, Jesus também foi usado nos dons espirituais. Cada área que ele operava em um dom. Amém? Quando ele acalmou a tempestade, ele foi usado na operação de milagres. Porque é um milagre, né? A pessoa acalmar uma tempestade. Então, ele foi usado nos dons de milagre. Os dons do Espírito, eles são maravilhosos, né? Para o corpo de Cristo. Mas para nós, pessoal, para o nosso uso pessoal, nós temos que buscar também o fruto do Espírito. Porque nós podemos ser impacientes e ser usado por Deus com o dom espiritual, né? Mas para nosso sossego, vou dizer assim, nós precisamos ter paciência. Paciência faz parte do fruto do Espírito. Amém? Nós podemos ser usados em qualquer área por Deus, mesmo não tendo o fruto do Espírito. Mas para a gente viver bem, a gente tem que buscar o fruto do Espírito. São os dons do Espírito, mas são o fruto do Espírito, né? Então, nós temos que buscar, porque você já pode, eu tenho certeza que muita gente já passou por isso, de ver a pessoa, ou de você mesmo, orar em línguas, falar em línguas, orar pelo outro, tal, e sair, chegar na sua casa e passar por uma situação, perder a paciência, né? Ser usado por outras coisas, assim, de uma maneira tão forte, brigar. Foi, mas eu estava ali na igreja, agora há pouco, eu estava orando em línguas, eu estava orando por outros, Deus me usou, por que aqui eu estou desse jeito, Senhor? Porque tem uma diferença, dons do Espírito e fruto do Espírito. Fruto do Espírito é para você, para você ser mudado, né? É para você ser mudado. Devemos buscar os dons e o fruto, consequentemente, para sermos usados na igreja. O fruto do Espírito para a gente ser usado lá fora, para as pessoas verem mudança na nossa vida. Aquele que era impaciente, aquele que era brigão, né? Aquele que não tinha paz, aquele que não tinha bondade, através do fruto do Espírito que você mostra para as pessoas que você mudou. Porque sendo usado no dom do Espírito, somente, sem o fruto do Espírito, as pessoas podem até olhar para você e falar, para ser crente desse jeito eu não quero ser. Lá na igreja, a gente ouve muita alegoria assim, né?
eu queria que meu pai morasse na igreja, porque lá na igreja ele é uma coisa, aqui em casa ele é outra. Por quê? Porque ele é usado no dom do Espírito, mas não tem o fruto do Espírito. Então nós temos que buscar essas duas áreas. Nós temos que buscar essas duas áreas e com zelo. Porque nós temos mania de querer, o dom do Espírito, né, nos eleva. As pessoas começam a nos ver com outros olhos. Olha, como está sendo usada por Deus. Nossa, que maravilha, que bênção. Né? Mas a falta do fruto do Espírito, ele nos derruba. Porque a pessoa fala, puxa vida, não esperava isso de você. Você dá uma palavra atravessada, a pessoa fala, nossa, nem parece aquela pessoa que estava ali agora há pouco. Porque tem gente que está orando aqui na frente, ali no saguão. Eu já vi isso, ali no saguão está discutindo com outro irmão. Por causa do banheiro, por causa disso, por causa daquilo. Não consegue engolir. Né? E isso faz parte do fruto do Espírito. Né? O que mostra a maturidade cristã não é o dom, e sim o fruto. Devemos buscar os dons e o fruto. A mudança de caráter pode levar anos. E a mudança de caráter só vem através do fruto do Espírito. Amém? A palavra sem o poder pode se tornar religiosidade. Mas o poder sem a palavra pode se tornar espiritismo. Eu já fui atrás de espíritas gospel, quando eu era solteira ainda, mais nova. Uma vez minha mãe falou, vamos estar lá no fulano. Ela subia assim, pedação, uma subida bem íngreme, e o homem morava lá em cima. Chegava lá, o homem olhava para você e te falava, Deus está te dando isso. Só, não abria a Bíblia, não tinha um culto, não tinha um louvor, não tinha nada. Era igual ir numa cartomante. Era igualzinho. Eu fui 2 vezes. E depois que a gente vai aprendendo, você fala, gente, mas o que é isso? Uma vez fui em outra. Deus está colocando na sua mão uma bandeja. Só isso. Até hoje eu não virei garçonete. Mas ele falou que estava colocando uma bandeja na minha mão. Nunca vi lógica, nunca ninguém foi usado para interpretar essa revelação. Deus não usou ninguém para falar, lembra aquela bandeja lá atrás? Nem era de prata, porque ele não falou. Nunca. Então, a gente, né, o poder sem a palavra. Né? Eu não posso julgar aquelas pessoas, eu não sei se elas tinham sido realmente usadas por Deus nessa área. Em algumas vezes, e depois começaram a se achar, e já foi lá abrindo uma portinha, e as pessoas começaram... Porque, às vezes, a gente mesmo incentiva, né? Começa aí recebe lá a palavra, já fala para o amigo, já fala para a vizinha, vai lá em fulano que ele revela, que ele tem palavra. Era só isso que a pessoa fazia. Você ia lá, ela só revelava aquilo. A minha amiga que foi junto, Deus está te colocando na sua mão um anel. Sem confirmação, sem nada. Então nós ficamos assim, até hoje. Eu lembro disso, nunca me esqueci, né? Porque toda vez que alguém prega nessa área, eu lembro que eu fui atrás. Eu fui atrás. Nunca fui em cartomante, nunca joguei búzios, nada, mas eu fui atrás de uma cartomante gospel. Porque era o que parecia. Né? Você entrava lá, a pessoa não abria a Bíblia, não falava nada e te revelava alguma coisa. Como assim? Né? Já falei isso. Então, vou continuar só mais um pedacinho aqui, tá? Completando, né, o que eu já tenho falado acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Você pode dizer contrário às coisas erradas, né? Mas ninguém pode dizer, né, que fala pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é anátema. Jesus não é mentira. Né? Jesus não é mentira.
Mas o que passar disso aqui é mentira. O que sair da palavra é mentira. Então nós temos que olhar para a palavra. É muito gostoso você ser usado por Deus. Você se sente leve. É muito bom você ser usado por Deus. Mas tenha certeza que você está sendo usado por Deus. Quando você vê que é a sua carne querendo falar, para. Né? Não chama uma pessoa, a pessoa vem aqui para orar. Não começa a orar em línguas para a pessoa não vai entender. Línguas é para a sua própria edificação. Se a pessoa, principalmente um visitante, um convidado, se ela vem até aqui na frente, ela quer ouvir uma palavra. Para ela entender, você tem que falar na língua dela. Por isso que há muita confusão nessa área de línguas. Há muita confusão por causa disso. Porque a gente não sabe a hora certa de usar. Línguas, né, na igreja, a Bíblia diz que precisa que tenha alguém que interprete. Paulo estava falando aos coríntios porque estava uma confusão lá na igreja de Coríntios. Ninguém sabia o que fazia mais. Era um querendo passar sobre o dom do outro. Por isso, tanta exortação sobre os dons na igreja de Coríntios. Então, nós temos que ter sabedoria. Sabedoria. Se você estiver sendo usado por Deus para trazer uma palavra profética em línguas, o Senhor vai levantar alguém para interpretar. Se você estiver orando em língua só para você, é só para a sua edificação. Então, peça discernimento para o Senhor, para saber quando é uma palavra profética, que você vai chegar na outra pessoa e vai começar a orar por ela em línguas, ou você vai ter entendimento para depois falar para ela, o Senhor estava falando isso, isso, isso. Ou ela mesma vai ter entendimento, ou o Senhor vai levantar outra pessoa para interpretar. Porque se você tiver que orar por alguém, com as suas línguas, aquela que te edifica, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Então nós temos que ter sabedoria nessa área também. Há muita confusão nessa área. Talvez seja um dos dons que mais traga confusão nas igrejas, que é o dom de línguas. Né? E muitas vezes nós estamos aqui hoje, em 2022, agindo como o povo de Coríntios, né? Sem nenhuma ordem, né? Porque Paulo fala ordem e decência. Tudo tem que ser feito com ordem na casa do Senhor. Então nós temos que ter muita sabedoria também nessa área, que é um dos dons mais complicados, porque tem as línguas que foi derramada lá em Pentecostes, por isso que muita gente não aceita as línguas estranhas. Porque quando foi lá em Pentecostes, eles falaram nas línguas daqueles que estavam lá. Nas línguas que as pessoas entendiam. Eles estavam falando no idioma deles. Né? Mas não existe língua de anjos. Mas existe. Porque Paulo fala, eu queria que todos vocês falassem línguas. E Paulo também fala, eu falo muitas línguas. Mas não é porque ele fala várias línguas de anjos. Não, ele é poliglota. Ele fala várias línguas. Né? Então, há uma confusão nessa área. E nós temos que ter sabedoria também nessa área. Amém? Que os dons possam fluir nas nossas vidas. Que a gente possa ser usado naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor nos entregou. Né? Porque a igreja precisa de pessoas com dons para edificação. Dom da palavra, dom da sabedoria, que na minha visão é uma das mais importantes. O dom da palavra, a pessoa chegar, a pessoa expor a palavra de uma maneira que você entenda. Né? Eu acho um dom assim que eu admiro quem tem. Né? É o dom da palavra. Você saber aconselhar uma pessoa, o dom de sabedoria. Né? O dom de cura. Né? Você ter a fé para exercer o dom de cura. Né? Porque precisa do dom de fé. Porque nós temos a fé comum. E existe o dom de fé, que é aquela pessoa que fala isso vai acontecer e não volta atrás. E aquilo acontece. Isso é o dom de fé. Né? Todos os dons sobrenaturais são maravilhosos. Né? E nós podemos buscá-los, nós precisamos, porque nos dias de hoje nós estamos precisando
né, de pessoas sendo usadas por Deus. De pessoas sendo usadas por Deus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. E se você tem o seu dom aí, mas por algum motivo você falou, eu não quero mais ser usada. É como uma vela que está fumegando. Não se apagou, está fumegando. Amém? Você que está em casa, se você tem esse dom e você acha que está enfraquecendo, nós somos corpo. Nós somos uma igreja só. Não existe essa história de eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Não existe. Se um membro está fora do corpo natural, ele é enterrado. Se uma pessoa tira um braço, amputa uma perna, a perna dela é enterrada. Então não existe parte do corpo fora do corpo. Se você está em casa e acha que não precisa mais estar aqui, né, estar na convivência, você está errado. Volte para o corpo. Volte para o corpo. Amém? Volte para o corpo. E se você tem um dom e está deixando ele se apagar, né? Tanto os que estão em casa como estão aqui, nós vamos orar esta noite para que o Senhor sopre novamente, que a labareda acenda novamente, para que nós possamos estar vivos na presença de Deus, não apagados. Não apagados, porque quem tinha um dom, era usado no dom, deixa o dom se apagar, vive entristecido. Se torna uma pessoa triste, porque sabia que Deus podia usá-lo, mas não permite. Porque Deus, ele é educado, ele não é invasivo. Muitas vezes você não permite que o Senhor te use. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero orar por aqueles que estão em casa, Senhor, estão, Senhor, entristecidos, meu Pai, estão, Senhor, deixando que aquela chama se apague, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos aqueles que querem realmente, meu Pai, tomar novamente, Deus, em Suas mãos, essa arma poderosa que é o dom que o Senhor deu para eles, meu Pai. Eu os coloco diante de Ti, meu Pai. E assim eu me despeço, Senhor, crendo que o Senhor vai operar, Senhor, nessas vidas. Eu creio, meu Pai, e deixo eles, meu Pai, na paz do Senhor, buscando o Senhor, buscando a Tua presença novamente, em nome de Jesus. Amém.